Amém? Abra sua Bíblia lá em 1 Samuel capítulo 10. Hoje eu quero falar sobre obediência. A obediência precede a honra. A obediência precede a honra. 1 Samuel capítulo 10. Aqui nós vamos ver o chamado de Samuel para o ministério. De Saul, desculpa. Samuel chamando Saul para o ministério. Deixa eu abrir aqui no celular, que é mais fácil para mim ler. 1 Samuel capítulo 10, nós vamos ler do 1 ao 8. 1 Samuel 10, do 1 ao 8. Então Samuel tomou um vaso de azeite e derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou e disse: Porventura não te ungiu o Senhor para ser príncipe sobre a sua herança? Quando te apartares hoje de mim, encontrarás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que fostes buscar, e eis que já o teu pai deixou de pensar nas jumentas, e anda aflito por tua causa, dizendo: que farei eu por meu filho? Então, dali passará mais adiante, e chegarás a um carvalho do Tabor. Ali te encontrarão 3 homens, e que vão subindo a Deus, a Betel, levando 3 cabritos, outro 3 formas de pães, e o outro um odre de vinho. E te saudarão, e te darão 2 pães, que receberás das mãos dele. Depois chegará ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus. Ao entrares ali na cidade, encontrarás um grupo de profetas descendo do alto, precedido de saltérios, tambores, flautas e harpas, e eles profetizando. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com ele, e serás transformado em um outro homem. Quando esses sinais te vierem, faze o que achar a tua mão para fazer, pois Deus é contigo. Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a tempo contigo para oferecer holocausto e sacrifício de ofertas pacíficas. E esperarás 7 dias até que eu vá ter contigo e te declare o que hás de fazer. Vamos orar? Senhor, nós queremos apresentar a Tua palavra. Senhor, tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco essa noite, Pai. Que sim, Deus, a ação do Teu Espírito Santo possa ser marcante entre nós, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Pai, e que realmente possamos dar liberdade de ação ao Senhor. Todo o levante do inferno, Deus, todo o poder maligno, Pai, que impeça o entendimento dos meus irmãos, ó Deus, da Tua palavra, que caia por terra agora em nome de Jesus, Pai, e que haja mesmo a liberação e a manifestação do Espírito Santo de Deus entre nós, ó Deus. Muito obrigado, Pai. Leva cativo nossos pensamentos a Cristo, em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Obediência. É uma palavra até um pouco grande. Mas por que é tão difícil se viver debaixo de obediência? Por que é tão difícil a gente obedecer? Por que nós relutamos tanto em obedecer? Por que isso é tão complicado para nós? Nós vivemos em dias em que os homens estão aptos a seguir aquilo que eles querem, aquilo que lhe dê alegria, aquilo que lhe dê prazer, aquilo que lhe dê satisfação, e não querem obedecer a nada. A obediência que eles têm é a eles mesmos, são aos prazeres dele, aos desejos dele. O livro de Romanos fala sobre isso. Nós estamos vivendo esses últimos dias em que há sobre a terra uma influência maligna, terrível, de desobediência, liberada por Satanás e seus demônios. Esse espírito é o espírito de anticristo, que já está reinando entre nós. Por isso que às vezes a gente enfrenta tanta dificuldade em relação à obediência. Tanta dificuldade. As pessoas relutam em obedecer.
As pessoas brigam para obedecer. As pessoas não querem dar satisfação e ponto final. Não vou obedecer. Não quero nem saber disso. Isso não é para mim. Ah, você está querendo me manipular. Ah, você está querendo me dominar. Ah, você está querendo me mandar. É isso que acontece. E eu quero, através da vida de Saul, trazer alguns entendimentos para a gente. Difícil é obedecer mesmo, gente. É muito difícil. Por quê? Porque exige da nossa parte sacrifício. Sacrifício. Nós precisamos sacrificar a nossa carne, a nossa vontade e muitas vezes a nossa própria vida para obedecer. Um exemplo, vamos olhar para a palavra de Deus. Aqueles 3 meninos que eram príncipes de Israel e foram levados para o governo da Babilônia e disseram que se eles não se curvassem à imagem do imperador, lá do governador da Babilônia, eles deveriam ser lançados no fogo. Ananias, Misael e Azarias. O que aconteceu? Eles obedeceram. Obedeceram a quem? Obedeceram a Deus. Obedeceram a Deus. Deus tinha dito para eles, e eles tinham se criado em Israel e conheciam Yahvé. E lá na Torá, Moisés tinha escrito: não adorarás a outros deuses, não se curvará diante deles. E eles viviam isso na vida deles. E eles obedeceram. Isso lhe custou o quê? Serem lançados na fornalha. Às vezes, para nós obedecermos, a fornalha vai estar acesa para a gente. Por quê? Porque às vezes as pessoas vão vir com ofertas para você, com manjares para você. E esses manjares são contrários ao que a gente tem por medida de fé, por palavra de Deus. Vou dar um exemplo para vocês. O cara vai, olha só como que é o raio comum, o meio. A gente vai viajar às vezes e almoça num lugar. E aí a gente fala para a pessoa: por favor, você pode me dar uma nota fiscal? Qual é a pergunta da pessoa? No valor? Por quê, gente? Porque o comum é as pessoas aumentarem os valores. Isso é comum. Por quê? Porque depois vai lá prestar conta e vai ter o quê? Um lucro. Você está obedecendo a quem fazendo isso? Vai fazer lá um imposto de renda. E você já fez as contas e você vai pagar imposto ao invés de restituir. Aí você vai no seu contador e ele tem um monte de subterfúgio, um monte de soluções. Diz assim, ó, faz o seguinte, faz isso aqui assim, assim, assado, que é errado. Mas que você não vai pagar imposto ainda, você vai ter restituição. A quem você está obedecendo? Eu lhe pergunto. A quem você está obedecendo? Muitas vezes nós estamos trocando o que Deus tem para nós por um pratinho de lentilha. Tudo bem que eu estou com fome, precisando comer, mas aquele prato de lentilha não merece a minha bênção. E eu quero falar de Saul sobre isso. Samuel anuncia que ele seria o escolhido de Deus. O que aconteceu? Até Saul, o povo foi governado por juízes. Porque Deus deveria ser o rei de Israel. Sempre. Era isso que estava no coração de Deus. Não levantar um rei sobre Israel. Porque ele era o rei de Israel. Mas o povo via nas outras nações que eles tinham um rei. E começaram a murmurar, e começaram a reclamar, e começaram a perguntar para Samuel: quando é que nós vamos ter um rei? Quando é que nós vamos ter um rei? E Samuel vai para Deus, porque Samuel era um homem extremamente comprometido com as coisas de Deus. A palavra de Deus fala que aquele homem era um homem tão íntimo de Deus que nenhuma das suas palavras deixou de ser cumprida. Nenhuma.
tudo que ele falou aconteceu. Porque ele era um homem temente e obediente à voz de Deus. E ele fala para Deus, Deus, e agora? O Senhor é o rei. Eu entendo isso. O Senhor responde para Samuel o seguinte, Samuel, acalme teu coração. Não é a você que eles rejeitaram, e sim a mim, diz o Senhor para Samuel. Não foi você que eles estão reprovando, e sim a mim. Se eles querem um rei, é porque eles querem alguém que me substitua na vida deles. E Deus permitiu que o povo tivesse um rei. E Deus mostrou para Samuel como que seria a característica do rei. E a palavra de Deus, antes disso, lá em 1 Samuel, narra como era Saul. Saul era um homem mais alto que havia em Israel. Mais alto. Ou seja, ele, a cabeça das pessoas dava no ombro dele, porque ele era bem grandão. Era um homem formoso. Ele era um benjamita, da tribo de Benjamim. Quando Deus chama aquele homem, ele diz, mas eu sou o menor da casa do meu pai. Isso aqui é uma primeira característica de alguém que Deus quer usar. Se você acha que você pode apresentar alguma coisa para Deus, se você acha que você tem grande coisa para oferecer para Deus, cuidado, meu querido. Cuidado. Você está cheio de si. Você está cheio de si. Por quê? A obra de Deus é tão grande que deve nos tocar e constranger. Da gente achar que realmente a gente não consegue. Todos os grandes homens usados por Deus foi assim que Deus fez. Chamou e eles davam essa, Senhor, eu sou pequeno, eu sou gago, Senhor, eu sou isso, Senhor, eu sou aquilo, Senhor, eu sou muito menino. Pode olhar. E todos eles foram usados tremendamente, porque não era eles, era Deus. Era Deus. Aí Saul ouve esse anunciado de Samuel. Samuel diz para ele, você foi escolhido para ser o rei de Israel. O que Saul estava fazendo? Vocês lembram ou não? Ele estava procurando as jumentas do seu pai. As jumentas do pai dele tinham fugido e ele estava procurando. E ele foi se deparar lá com Samuel. Vocês lembram também por que ele foi? Porque ele conhecia a fama de Samuel. E ele disse, vamos até o profeta, que há de dizer para nós aonde estão as jumentas. Ele tinha conhecimento, gente. Ele sabia para onde ele deveria correr para buscar a resposta. Mas quando ele chega lá, ele se depara com outra situação. Uma situação totalmente diferente. Samuel anuncia que ele seria ungido rei. E não só isso, ele derrama o óleo sobre a cabeça daquele homem. E unge ele como rei de Israel. E é interessante nesse capítulo 10, que se você for ver, Samuel dá detalhes minuciosos para Saul. Para Saul entender mesmo que o que Deus tinha falado para ele ia se cumprir. Ele diz, você vai sair daqui e vai passar próximo, digam lá, a herdade lá, né, de Raquel. Raquel era mãe de quem? De Benjamim. Ele precisava se deparar com a sua herança. Sai dali. E você vai encontrar-se com 3 homens. Um tem carneiro, o outro tem pão e o outro tem vinho. O que tem pão vai te dar 2 pães. Gente, como que Samuel sabia disso? Deus estava dizendo isso para ele. E aconteceu, isso foi acontecendo. Ele passou pelo lugar de Raquel, chegou embaixo da árvore, encontrou aqueles homens. Os homens deram o pão para ele. E ele continua e chega para outros homens. E ele diz, olha, teu pai já achou as jumentas. Agora ele está procurando você. Você. A preocupação do teu pai não é mais as jumentas. Agora é sim você. Tremendo isso. Porque daí ele vai e chega num lugar de batalha. Num lugar de guerra. Onde existia uma caravana de profetas.
O que a caravana de profetas estava fazendo no arraial dos inimigos? O que vocês acham? Pergunto para vocês, o que vocês acham? Sei lá, pastor. Estava espionando. Não sei. Estavam lá. Eles estavam cantando. Porque a palavra diz que eles estavam com tamborins, com flautas, com saltério, adorando a Deus. E eles profetizavam. Qual seria a profecia que aqueles homens liberavam? Filisteus vão morrer. Filisteus, Deus vai entregar vocês na nossa mão. Filisteus, acabou para vocês. Era essa a profecia que eles estavam liberando. E Saul encontrou aqueles homens e começou a profetizar junto com eles. Profetizar. E o Espírito de Deus tomou aquele homem e ele nunca mais foi o mesmo. Porém, Samuel tinha dito para ele, vá para Gilgal e me espere por 7 dias até que eu vá ter contigo, para a gente lá adorar a Deus, sacrificar, e que se cumpra aquilo que Deus tem para a sua vida. A palavra de Deus mais adiante diz que ele foi lá, foi para Gilgal, chegou naquele lugar, e passou um dia, e passou 2, e passou 3, 4, 5, 6, 7 dias. Passaram-se os 7 dias. O que Saul fez? E eu acho que o Samuel esqueceu de vir. Acho que não despertou lá na agenda dele o compromisso que ele tinha comigo. E o povo estava querendo ir embora. E ele disse, então vamos fazer o seguinte, vamos nós sacrificar a Deus. Vamos nós entregar o holocausto a Deus. Primeiro erro dele. Ele não podia fazer isso. Gente, ser ungido rei não lhe atribuía esse direito de usurpar a ordem das coisas. Aqui nós temos 2 situações. A primeira, ele era um líder fraco. Ele era um líder fraco. Estava preocupado com o que o povo estava pensando, e o povo indo embora, eu estou perdendo minhas ovelhas. Isso demonstra a fraqueza dele. E a segunda coisa, extremamente precipitado. Porque Deus, quando nos fala alguma coisa, Ele quer que nós entendamos que tudo vai acontecer do jeito e do modo dele, e não nosso. Muitas vezes nós recebemos palavras para nos abençoar, palavras proféticas sobre a nossa vida. E qual é a nossa atitude em relação a isso? Ah, Deus esqueceu de mim, eu vou ajudar Ele a cumprir aquela palavra na minha vida. Não faça isso, querido. Se Deus prometeu, é fiel. A palavra fala, Ele não vai tardar. Ele vai cumprir tudo que prometeu. Mas Saul não fez isso. Ele desonrou, desobedeceu. E aquilo se tornou uma mancha para a vida dele. E a gente continua no 13:12. 13:12 diz o seguinte nesse texto. É uma ordem. Nós vamos guerrear contra os filisteus. Lá nesse 13:12, você pode ler em casa, ele diz o seguinte: aniquile totalmente os filisteus. Destrua totalmente os filisteus. E a gente estuda a palavra e vê o que aconteceu. Saul obedeceu a direção, mas foi desobediente, não cumprindo à risca o que Deus tinha dito. Por quê? A palavra de Deus diz que, quando eles voltaram, ele trouxe consigo o rei dos filisteus, Agag. E também o melhor do gado, o melhor das ovelhas, para o arraial. E Samuel chega e fala para ele, mas
Você cumpriu à risca o que Deus te mandou? Você obedeceu 100% a ordem de Deus? O que ele falou? Sim, 100%. Gente, eu vou dizer uma coisa para você. Quanto mais argumentos você tem diante de Deus, mais dificuldade você tem de se arrepender. Quanto mais argumento você oferecer para Deus dos teus erros, mais longe de Deus você fica. Pare de se justificar e reconheça os teus erros. Pare de buscar explicação nos outros para aquilo que você errou. Reconheça que foi você e não os outros. O que Saul falou? 100% cumprido. Mas espera aí, eu estou ouvindo mugido de gado e balido de ovelha. Ah, sim. Quando a gente estava lá, a gente resolveu junto com o povo que nós traríamos o melhor do gado e o melhor das ovelhas. Por quê? Porque nós traríamos para sacrificar a Deus. Nós íamos oferecer o holocausto a Deus. E o rei, a gente trouxe para matar ele aqui, para mostrar para todo mundo que nós éramos capazes. Pois eu vou te dizer uma coisa. Saul cometeu um grave erro. Porque Samuel disse para ele, acaso Deus tem mais prazer em sacrifício do que obediência? Acaso agrada mais a Deus o teu sacrifício do que a tua obediência? Tem muita gente desobediente dentro da casa de Deus, trazendo sacrifício. Vou dizer para você, vai se consertar na obediência antes de trazer. Obediência é o quê? O pastor Wilton deu uma pincelada hoje sobre dízimos e ofertas. O dízimo deve ser uma obediência. Nós devemos obedecer em devolver o dízimo para Deus. O dízimo vai nos trazer proteção. Proteção. Deus repreende o devorador da nossa vida quando nós dizimamos. Mas tem gente que acha que só dizimando vai prosperar, vai crescer, vai avançar. Não é verdade, querido. Você precisa ofertar. A oferta, sim, é o sacrifício. O dízimo é tua obrigação. E se você não entrega o dízimo, você é ladrão. E não está roubando ninguém, senão a Deus. Não é essa voga da mensagem falar sobre dinheiro, mas eu não posso deixar de falar sobre isso. Se você não entrega seu dízimo, você está roubando a Deus. Mas eu dou minhas ofertas de sacrifício. Sacrifício de desobediente, Deus não recebe. Não se engane. Não se engane. Deus não aceita, porque Ele não tem prazer em sacrifício. Muito maior Ele tem prazer na obediência do que no sacrifício. Qual era a ordem que Samuel tinha dado para Saul? Aniquila tudo. Mate tudo que você vê. Aí a gente ouve pessoas falando, mas que Deus terrível é esse? O Deus do Velho Testamento, que manda matar crianças, velhos. Gente, vou dizer uma coisa para você. O Velho Testamento é sombra para nós vivemos hoje, debaixo do Novo Testamento. E eu vou dizer para você, se Deus mandou você se libertar, se liberte por completo. Não deixe nenhuma unha na mão de Faraó. Se tem pecado ainda aí, você precisa confessar. Se tem coisa que você está fazendo contrária à palavra de Deus, você precisa se arrepender. Porque senão isso vai te destruir. Não brinque com as coisas de Deus. De Deus ninguém zomba. Tudo que o homem planta, ele colhe. E não existe ser mais legalista do que o diabo. Ele está pronto a agir debaixo de legalidade. Debaixo de legalidade. Jovem solteiro, cuidado com as águas das navegações. Meninas, cuidado com as roupas apertadas.
provocando lascívia nos rapazes. Homens casados, cuidado com aquela olhadela no retrovisor. Mulheres casadas, cuidado. O pé de pano é um cara muito esperto, carinhoso, uma conversinha doce. E aí você vai lembrar do teu esposo e vai dizer, é um cavalo mesmo, meu marido. Cuidado, que você está abrindo brecha. As portas se abrem assim, através da comparação. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O diabo é amigo da onça, ele dá com a colher e tira com a concha. Os juros que ele cobra, ninguém consegue pagar, porque é a tua vida que está em jogo. E Saul não entendeu isso, não obedeceu, achou que era bonito trazer aquelas ovelhas. Imagina, pastor, aquelas ovelhonas gordas, aqueles bois dizendo assim, oh, hoje vai ter costela de fogo de chão, oh, aleluia. Para agradar o povo, para agradar o quê? A carnalidade do povo. Nós estamos bem sucedidos. Convida aí todo mundo para o churrasco. Com que preço? Nós vivemos isso onde a gente trabalhava. Tinha uma pessoa que trabalhava e morava numa casa do proprietário. Toda semana tinha festa, regada a caviar, para vocês terem ideia. Tudo por aí. É bom fazer festa às custas dos outros. O diabo gosta disso. Quando você faz coisa errada, ele vai fazer festa. Dizendo, viu? Errou de novo. No mesmo lugar. Porque ele é legalista. Ele vai vir bater nas tuas feridas. Mas nós temos trabalhado com algumas pessoas aqui na igreja e temos visto Deus trabalhar. E hoje de manhã nós com 2 discípulos queridos nossos, a gente falou para eles, aonde é a tua maior dificuldade, é onde Deus vai fortalecer tanto que vai sair cura para as outras pessoas. Aonde você tem a maior dificuldade, se você deixar Deus tratar, trabalhar, vai ser onde a maior autoridade você vai ter. Se Saul fosse obediente, a herança dele seria perpétua de reinado. Mas o que aconteceu? Ele não cumpriu aquilo que Deus tinha falado para ele. Ele desobedeceu, não sacrificou, não obedeceu, desonrou a Deus. A ordem era essa, muito clara. Por isso que eu vejo, sempre Samuel explicava para ele nos detalhes as coisas. Às vezes a gente explica, e a pessoa não entende. Por quê? Porque existe desobediência no coração. E a palavra de Deus fala sobre isso. Nesse mesmo texto, fala, você é desobediente. Como você desonrou a Deus, Deus não tem mais compromisso com o teu reinado. Você é obstinado. O que é uma pessoa obstinada? Ele só está certo e o resto não. Estou certo e acabou. Essa é a minha convicção. Ponto final. Né, pastor Paulo? Glória a Deus. Obstinação. Não quero ouvir o que tem para me dizer. Eu sou o homem de Deus. Cuidado, querido. A unção não te capacita para desobedecer, como fez Saul. Era homem de Deus, sim, foi ungido. Mas Deus tirou dele a autoridade. Ele continuou liderando a nação de Israel, mas sem autoridade nenhuma. Nenhuma, não havia autoridade mais, porque Deus retirou dele a autoridade. Tem muita gente achando que está fazendo obra de Deus, mas não tem autoridade nenhuma, porque é um desobediente, que Deus tirou dele a autoridade. Obstinação é isso. Não seja assim. E isso é igual a feitiçaria e idolatria. Orgulho, obstinação, feitiçaria e idolatria. Tem muito irmão dentro da igreja idólatra.
Tem muito irmão dentro da igreja feiticeiro, porque é desobediente. Quando você é desobediente, quem que você parece? A Deus ou ao diabo? Digo para você, ao diabo. Jesus, quando veio, falou para os fariseus, ele disse: vocês tendem por pai ao diabo, porque vocês são desobedientes. Vocês criam leis que nem vocês mesmos cumprem. Mas voltando aqui para Saul. Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 1. Você vai entender o porquê que eu disse para você que se você não aniquilar os amalequitas da tua vida, você vai se deparar com um amalequita. E pode ser na mesma situação de Saul. 1 Samuel 1, verso 8 e verso 9. Saul tinha morrido numa guerra. Saul tinha morrido naquela guerra. E todos já sabiam que Davi tinha sido ungido rei de Israel. E um moço correu ter com Davi. Foi lá ter com Davi. E disse: está aqui, Senhor. Eu vim te trazer relatório do que aconteceu na guerra. Eu vim te prestar conta daquilo que aconteceu. Jonatas morreu. Saul morreu. E os seus filhos junto. E aí Davi pergunta para ele: mas o que aconteceu? Eu cheguei naquele lugar, Saul agonizava. E me pediu para matá-lo. E eu assim o fiz. Quando aquele moço falou aquilo, ele achou que falando isso, Davi iria honrar a vida dele. Davi iria exaltar a vida dele. Mas não foi isso que aconteceu. Porque Davi fez uma pergunta para ele: quem é você? Da onde você veio? O jovem respondeu: eu sou um amalequita. Eu sou um amalequita. E eu dei cabo na vida de Saul. Porque eu sei que o Senhor é rei, Davi. Tamo junto. Davizão, agora matei ele, você pode reinar. Sabe o que Davi falou? Tirem esse homem da minha presença e matem ele. Ele estava guerreando naquele momento contra os filisteus. E os filisteus derrotaram a ele e os seus filhos. Mas se ele tivesse cumprido a ordem à risca, aquele amalequita nunca teria encontrado com ele. Nunca. E ele não teria perdido a vida dele para um amalequita. Eu quero terminar hoje dizendo para você: a obediência abre chaves para nós entrarmos nas portas de Deus. Toda vez que você for obediente, as portas vão se abrindo. E Deus vai te colocando em outro nível, em outro nível, em outro nível, outro nível. E assim vai acontecendo. A obediência vai te projetando cada dia mais perto de Deus. Cada dia mais perto de Deus. Por que você acha que os homens que foram arrebatados por Deus, foram arrebatados por Deus? Porque em tudo eles eram obedientes. Ao ponto do coração de Deus dizer: eu quero você perto de mim. Vem para cá. Não é verdade? Quer estar perto de Deus, querido? Obedeça. Quer seguir a Deus com todas as tuas forças? Obedeça. Obedeça. Obedeça.